Olá, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, leis ambientais e aspectos e impactos ambientais, tá? Olhando para essa praia, a gente já consegue ter uma ideia, né, de como que está a situação do nosso planeta de uma maneira geral, né? Muito lixo, muita contaminação de águas, mares, é, a parte da poluição também. Então, assim, são diversos problemas que a gente enfrenta hoje nesse quesito, tá bom? Eu passei para vocês alguns vídeos introdutórios, espero que vocês tenham visto, tá? Esse primeiro vídeo introdutório que eu passei, ele é o homem como centro do mundo, né? Como se sentindo o dono do mundo. Então é bem interessante ver sob essa perspectiva. Aí, do mesmo lado que tem um vídeo mostrando o homem como centro do mundo todo-poderoso, e se fosse ele, né? E se ele fosse o animal, né? Como isso se daria, né? Como vocês se sentiram vendo esses dois vídeos? E por último, também coloquei um terceiro vídeo para a gente entender o que aconteceria se não tivesse floresta amazônica, né? Se a gente tivesse acabado com a floresta amazônica, que é algo que está em curso, né? O que aconteceria se não tivéssemos a floresta amazônica? Bom, galera, problemas ambientais eu acho que está bem claro o que eles causam, né? Saúde, morte, tá? A poluição, ela encurta a vida das crianças, a poluição mata mais que HIV e cigarro hoje no país. Então, tem diversos motivos pelo qual a gente tem que proteger o meio ambiente, tá? Não só a proteção do meio ambiente, como a gente vai falar daqui a pouco, pelo simples fato do meio ambiente, sim porque nós fazemos parte desse meio ambiente. Então, a partir do momento que a gente começa a destruir esse meio ambiente, a gente está danificando nós mesmos, nós estamos ferindo nós mesmos e mais pessoas estão morrendo pelos problemas que nós temos com o meio ambiente, tá? A quantidade de garimpos na Amazônia também é outro tema interessante, né? Que tem aí aparecido bastante em pauta. Hoje a gente tem quase 2,5 mil garimpos ilegais e contaminação por mercúrio para poder fazer a extração desses ferros, desses minerais da Amazônia, né? Virou uma regra. Então hoje nós temos muitos problemas também nas nascentes, nos aquíferos, né, do Amazonas, por questões do excesso do uso de mercúrio nesses espaços, tá? E por que eu estou trazendo isso tudo para vocês, né? Todas essas situações de caos, de meio ambiente e de destruição, né, do planeta. O que isso tem a ver com as indústrias? Qual a responsabilidade que vocês acreditam que elas têm nesse cenário? É muita responsabilidade que as indústrias têm em relação a isso, pouca ou nenhuma, tá? Existe uma questão, a gente imagina, né, que boa parte dos nossos, o nosso consumo de água é o que vai fazer a diferença, né? O nosso consumo o nosso consumo de área que vai fazer a diferença, mas as empresas, elas consomem, pelo menos na questão da água, né, quase 70% dos recursos naturais. Além disso, elas são os maiores emissores de CO2. Então, as empresas, elas têm uma responsabilidade fundamental nessa parte do meio ambiente, tá? Elas têm muita responsabilidade em relação a isso, até porque elas são os produtores, né, os geradores de produto, os poluidores, né, de maneira geral. Nós consumimos esses produtos, depois, de alguma maneira, a gente tem que devolver esses produtos para a empresa. Mas, assim, de maneira geral, o que eu quero que vocês entendam é que a responsabilidade das empresas é muito grande nesse cenário, tá? Elas que detêm esse poder de, de melhorar esse cenário, né, junto conosco. E como que elas podem fazer isso? Então vamos olhar lá as empresas, né? O que elas têm que fazer para elas cumprirem, tá, essas questões? As leis, né, pessoal? As leis do meio ambiente que vão regular toda essa questão que eu falei para você. Tá? O garimpo ilegal. Quando eu falo garimpo ilegal é porque ele está o quê? Está fora da lei, né? Ele não tem equipamentos adequados, ele está fazendo, né, utilização de mercúrio em fontes de recurso hídrico muito rico para o país, então ele é ilegal, ou seja, está fora da lei, né?
Outras questões também, a quantidade de emissão de CO2. Toda vez que uma empresa começa a emitir CO2 além da cota dela, ela está ilegal, ela está fora da lei. Para isso que a lei existe, tá? A lei existe justamente para regular essas ações dessas empresas. E as empresas têm, como a gente acabou de falar, muito, né? Elas têm muita responsabilidade em relação à poluição do país, né? Do mundo em geral, tá? E como que a ONU define meio ambiente? Então, vamos falar um pouco de definições, dada esse cenário da responsabilidade das empresas e também de que necessitamos de leis para regular esse ambiente. Mas o que é esse ambiente? O que é meio ambiente? A ONU ela define da seguinte forma: o meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais. Então, ela coloca, por exemplo, a questão social, ela coloca a questão da biologia, da fauna, né, da flora e de outros, né, outros componentes. Ela coloca a parte química, ela coloca a parte física. Então, todos esses conjuntos, eles se referem ao nosso meio ambiente. Então, quando eu digo que eu tenho que cuidar do meio ambiente, isso vai de todos os espaços e de todas as formas, né, de todos os biomas, seja da área urbana, seja da área rural, nós temos que cuidar do meio ambiente em todos esses momentos, né, em todas essas situações. E esses componentes, olha que interessante, eles causam efeitos diretos ou indiretos em prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas. Então, não é que a gente está cuidando do meio ambiente porque, né, somos... Não, o meio ambiente ele interfere diretamente nos seres vivos, tá? E a definição da ONU ela deixa bem claro isso, tá? O meio ambiente causa efeito direto ou indireto, curto ou longo, sobre os seres humanos. Então, toda essa questão do meio ambiente ela impacta diretamente na vida dos seres humanos, tá? Outras definições que eu quero trazer para vocês, quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de atividade, aspecto e impacto. Estão vendo aqui? Então, toda empresa, ela, ela, ela realiza uma atividade, certo, pessoal? Então, por exemplo, uma empresa que faz transporte de materiais. É uma empresa que faz transporte de materiais, ela, né, a atividade dela de transportar materiais tem um aspecto, né? Ou ela tem um elemento da atividade que é a emissão de poluentes. Não tem como transportar material sem emitir poluentes, tá? E a partir desse aspecto da atividade, a gente fala aspecto da atividade, isso gera um impacto, que é a poluição do ar. Então percebam que todas as atividades, elas têm que analisar o aspecto, né? Qual o aspecto da atividade e o impacto que ele tem sobre o meio ambiente. E esse impacto pode ser positivo ou negativo, não tem problema, né? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, o último exemplo, uma rotina administrativa que faz reuso do papel, então, ou seja, um aspecto, né? A rotina administrativa ela tem um aspecto de reutilizar o papel. E quando eu reutilizo esse papel, qual é o impacto que eu estou fazendo? Estou prevenindo o consumo de recursos desnecessários. Então é importante lembrar que a atividade ela tem um aspecto, né? Seja ele que ele pode ser ou não intrínseco ao negócio, por exemplo, a exploração de petróleo. Um aspecto é que é o derramamento de óleo, tá? Isso pode fazer parte dessa atividade. E qual o impacto desse derramamento de óleo? A gente viu há pouco tempo atrás, né? As praias lotadas de óleo, tá? Destruindo a vida aquática. Então, olha que interessante, né? Nenhuma atividade, se você for pensar qualquer atividade industrial, ela vai ter um aspecto e ela vai ter um impacto, tá? Por mais simples que ele seja, dificilmente uma empresa não vai